Olá, pessoal! Estamos aqui hoje reunidos para um momento especial, né? Estamos aí recordando histórias desses 30 anos do Joad. E essa aqui é uma que não podia faltar, né? Como surgiu a Acampa Verão? Quem teve essa ideia, essa grande ideia? E como ele era lá no princípio? A gente até brincou aqui, é o multiverso Acampa Verão. Já teve muitas versões, né, até chegar ao formato que tem hoje. Mas é muito importante a gente sempre lembrar, né, da história de como tudo começou. Então estamos aqui com os nossos convidados, pastor Eliane Salles, a Vanessa Borges e o pastor Diego Batista, que hoje atualmente, né, coordena a Acampa Verão. E eu me lembro, né, no dia em que nós estávamos numa reunião de liderança, no final de 2001, e a pastora chegou com uma ideia, uma grande ideia, pra gente ter um programa nas férias. E era um acampamento de férias no verão. E ela chegou muito empolgada. E naquela época a gente ouvia as ideias e só concordava, né? Um grande brete. A gente não sabia o que nos esperava. Então, pastora, você lembra desse dia? Mais ou menos. Não, eu lembro que eu assisti um filme e eram de escoteiros que estavam num acampamento nos Estados Unidos. Eram 30 dias o tempo deles lá. E nós, na época, tava pensando o que a gente ia fazer com as crianças para ficar um pouquinho mais de tempo com elas. Porque a gente tinha já acampamentos, a gente tinha passadias, passar noite de pijama, toda essa coisa a gente já fazia, né? Mas era uma coisa inovadora, era uma coisa nova. Mas uma das coisas que eu sempre penso é que eu tenho uma marca assim de uma corajosa insana, né? Então, e na época eu lembro que a gente falava assim, ó, vocês têm que ter obediência naquilo que a gente está dando orientação. E eu falava aquilo de boca bem cheia. Se eu disser pro meu pessoal que eles têm que botar as cadeiras tudo de ponta cabeça, eles vão botar sem questionar, porque eles sabem que tem que fazer. É uma razão, tem uma razão pela qual eu tô pedindo isso. E uma das coisas que a gente sempre teve como ministério, e é uma característica assim maravilhosa, né, que é essa questão de as pessoas acreditarem nas ideias malucas dos outros, né? Verdade. Mas acho importante a gente falar sobre essa questão da origem, né? Porque a origem, de fato, é que vai trazer a base e a essência para todo o resto. E se hoje a gente está onde a gente está como Acampa Verão, como referência, é porque houve alguns que ombrearam a causa. Na época, eu lembro que a gente teve um recorde. Foi mais de 50 crianças, vocês lembram disso? Exato, 52 acampantes. Em 2002, né? E o grande lance, eu acho que foi o maior que a gente fez. Acho que ficou pensando quantos dias? 1 dia, 10 dias, 5 dias, 3 dias, 4 dias. Não, vou fazer 12 dias. 12, sim. Aleatoriamente 12. Por que 12? Por que 12? Não, a gente tinha escolhido 15. A gente tinha falado em 15. Mas depois a gente resolveu passar para 12, porque a gente ficou pensando nessa questão da alimentação. Vai faltar comida. Comida para todo mundo, enfim. Eu me lembro que eu tinha direito a 15 dias de férias. Eu gastei os 12 dias das minhas férias lá. E os outros 3 para recuperar a energia. 12 dias trabalhando. Mas tem algumas coisas importantes e legais. Uma é que a gente não levou pessoal pra cozinha, tá, Diego? Não tinha. Não tinha equipe. Não tinha equipe de cozinha. Foi uma pessoa cozinhar que no meio do caminho saiu correndo. Não aguentou. Desistiu, abandonou a barca. E aí o que acontecia? A liderança tinha que uma parte fazer a comida e a gente servia comida pra eles, só que nunca chegava pra nós. A gente sempre errava a medida. A gente sempre tinha que fazer comida diferente pra nós, porque nunca sobrava pra nós. Porque não era uma equipe, né, preparada. E saiu uns chucrute bravo, umas gororoba, ou era bem feitinho até, saiu? Não. Botava alguém que não sabia cozinhar? Ou? Não, o pessoal sabia cozinhar, era bem feitinho. A ideia não sabia a quantidade. A questão é que nós não tínhamos nada do que tem na chácara hoje. O espaço era bem reduzido. O espaço que nós tínhamos era o local onde outrora eram onde os animais ficavam na noite.
E aquele espaço foi limpo, foi arrumado, os animais foram tirados de lá. Então, os meninos ficavam nesse espaço, onde os animais, outrora, era a casa deles, né? As vacas. E as meninas tinham um pavilhão que estava começando a ser feito, né? Um pavilhão de material que também a gente utilizava. Mas eu lembro de que muitas vezes a gente fez comida, tinha uma panela, dessas panelas de ferro gigantes, que a gente botava fogo no chão e cozinhava ali, fazia feijoada, essas coisas, tudo nesses panelão. Bem campeiro. Do lado de fora, Do porque a lado de cozinha fora, era também. bem Lá de fora. pequena. Fora da cozinha. A cozinha era bem pequena. Eu me lembro... Na cara e na coragem. Na cara e na coragem, Não, são 12 dias cheios de história, né? Eu me lembro desse dia que a cozinheira sumiu. E a gente tava na metade do acampamento. A cozinheira foi abduzida, sumiu. Sumiu não, ela pediu pra ir embora, né? Ela cansou e pediu pra ir embora. E que ano foi isso? Qual foi o primeiro? Foi que ano? O primeiro foi de 2002. 2002. Janeiro de 2002, 12 dias. Bem intensos, divertidos e marcantes. Só não sabiam ainda. A gente foi pra lá, acho que um dia antes ou 2, né, pra preparar. E aí ficou... Um dia antes. Um dia antes era o suficiente pra preparar tudo que a gente tinha planejado. Não é? Tá, e pensando na logística de banho e coisa arada, assim, como é que era de organização? Banho, acomodação... Banho a gente tinha... As gurias naquele alojamento já tava mais ou menos em condições, né? Tinha cama, tinha aquele banheiro, onde normalmente é o alojamento feminino hoje. Né? Já era mais ou menos, tinha alguma coisa ali. Mas os meninos não, acho que tinha uns banheiros na rua. Na rua. E os meninos era Feito assim, daquele momento. do jeito que dava. E é interessante que naquela época tinha pouca chuva, sabe? E nós não tínhamos, hoje não nem sei quantas caixas d'água tem no retiro lá no sítio. Mas na época tinha uma ou duas, se é que tinha duas, não sei. E pequenas, não é? E pequeninhas. Pequenas. Então, em muito pouco tempo, a água acabou. Né? E aí nós tínhamos que ver maneiras para que as crianças pudessem tomar banho, né? E uma das maneiras que a gente fez foi, pensou assim, vamos levar isso pro rio. Né? Porque, como é que a gente vai levar? Eu lembro que, acho que a primeira vez a gente até levou uma parte de A gente foi carroção. Os menores. A gente colocou numa carroça que era puxada por boi. Carroça puxada por bois pequenininhos. O Mineiro e o Segredo. Os maiores 7 quilômetros era. Os maiores foram a pé, caminhando. E alguns ali a gente colocou no carro da pastora, que era a única pessoa na época que tinha carro. Naquele local era a pastora Eliane, né? Então, dentro do carro dela. E a gente foi, né? Não, passar mas o dia no rio, né? Passar o dia no rio, carregando panela com as A gente fez comidas. a comida no rio, tudo, né? Eu lembro pra dar um tempo pra encher os reservatórios ali da chácara com água, pra gente não ficar totalmente sem água, né? Mas a ida foi tranquila. E caminhando 1 hora, todo mundo. Foi de manhã cedo. Foi de manhã cedo. É festa, né? Festa. Sim. Se eu não tô equivocada, a gente não parou depois no seu Herman e deu um picolé pra cada um? Na volta, Na sim. volta? Na volta. Na volta, né? Eu acho Todo que mundo ganhou um picolé. Passar no mercado Herman pra comprar um picolé é sagrado também, né? Foi daí que surgiu. Depois a gente deu continuidade. Aí foi quando o seu Herman ofereceu o caminhão dele. E aí, nos anos posteriores, todos a gente foi pro Rio com o caminhão dele. E sempre na volta a gente passava lá pra comer picolé com ele. Foi nesse primeiro ano que a gente comeu naquelas folhas de bananeira lá. Foi. Na beira do rio, né? Tinha panela, tinha comida. Praticamente aborígenes. Sim, bem... E pra escovar o dente... Carvão. Carvão. Claro, bem rústico, bem típico. Era a Eu ideia. lembro que na época tinha o Bortoli ali, ele fez uns garfos, uns talheres com taquara. Ele fez pra gente poder Mexer comer a comida. Experiência Era uma experiência boa. marcante. Mas passar 12 dias, assim, contando hoje, claro, parece que foi simples, né? É engraçado agora. É engraçado agora. E eu tenho anotado uma frase aqui que a gente, conversando esses tempos, Na hora falou. desespero. Que era assim, a gente tinha muita vontade, muita energia, pouca prudência
e zero planejamento. E desde aquela época existiam as reuniões de manhã de liderança. Acordava mais cedo, a liderança acordava mais cedo pra fazer a reunião, pra orar. O que vamos fazer hoje? Exatamente. Exatamente isso. O que nós vamos fazer hoje? Mas a gente tinha mais ou menos assim, ó. Só a gente Só não tava na tinha... cabeça, né? Ainda não tinha botado no papel. Ah, mas naquela época a gente tinha um local de descanso para os líderes poder. Lembro disso que a gente fez um local de descanso. Esse já começou lá pelo terceira edição do acampamento. Aí ela já tava bem mais organizada. Tinha um local de descanso para os líderes. Mas a quantidade de dias era a mesma ainda. Não. Depois nunca mais. Depois nunca mais. Depois dos Nunca 12 mais. dias, Nunca nunca mais. mais. Depois foi pra 7, né? 3, Não, depois a gente foi. Daí foi quando a gente começou a cortar nas faixas etárias, porque a gente percebeu naqueles 12 dias que trabalhar com todas as faixas etárias junto não era fácil, né? E nós tínhamos ali crianças de todas as idades. Mas uma coisa interessante que aconteceu nesse primeiro ano que eu me lembro foi que os pais largaram os filhos e ninguém ligava. Foi tirar férias. Eu tinha um telefone na época. 12 dias, Na época, ter telefone era coisa de luxo, né? Chique. Mas eu tinha um daqueles que era grandãozão, Tijolão. assim, né? E aí eu liguei pro pastor Neuci no sábado, pedindo que se ele podia falar pros pais no domingo, que ligassem no culto de domingo, que eles fizessem uma ligação para as crianças. Que o filho tava lá ainda. Porque ia usar o meu telefone, mas tudo bem, assim, porque contato, né? as crianças chegavam na gente e diziam assim, ó, ô pastor, o meu pai ligou. Ele ligou, sim. Ele ligou, ele mandou um abraço. Mas não tinha contato. Tiraram férias. Tiraram férias. 12 Mas será que tinha dias. sinal? Pra pegar ainda esse sinal de celular? Tinha. Tinha. A gente tinha, assim. Eu me lembro que no primeiro acampamento a gente teve até um participante de longe, né? Veio o chefe funcional lá de Andradina participar. Que O era pessoal uma de base. Brasília é um pouco meio louco também, né? Também não era normal. Ele veio também participar. Nem sei como que ele chegou aqui, mas veio e ficou os 12 dias participando. Ficou os 12 dias. Saiu de lá de barba feita e chegou com barba grande, andarilho pelo mundo. Tipo náufrago, assim, depois de muito tempo. Não, mas veio gente de Gravataí. De Gravataí. Veio, assim, ó, já ele De Canguçu. Canguçu. Não, ele já começou assim, já era um evento não local, né? Ele já começou não sendo um evento local. Isso é uma coisa boa de começo, de origem, né? Que até hoje é, né? Começou sendo aberto, né? E alcançou onde a gente tinha base, onde tinha... O MBC tinha igrejas, né? Tinha campos. Veio o pessoal. Quase todo mundo. Naquela época a gente tinha Gravataí, a gente tinha Santo Ângelo, tinha... Era Canguçu. Andradina. Canguçu. O pessoal de São Leopoldo. São Léo. Porque a gente ainda não tinha entrado em outros estados. Era aqui e São Paulo. E o pessoal veio E de lá eles vieram. Todos representantes vieram, né? Pra participar, pra estar junto. E a gente todo dia, então nas manhãs acordava, pensava o que ia fazer. Foi aí, a gente ainda tinha separação por patrulhas, né? Mas não era em equipes como é. E eu me lembro que eu era responsável pela hora do... Que não tinha o nome ainda, a hora do servir, né? A gente sabia que ia dar uma... Que tinha que dar um Tinha que fazer faxina. Tinha que ter tarefa. Aprendendo a servir. Alguma coisa assim. Tinha um nome. Doméstico. Alguma coisa assim, né? Pra eles terem uma tarefa, aprender alguma coisa, tá? Essa proposta do Acampa sempre teve, né? Deles aprenderem. Até porque tinha que fazer, né? Eles tinham que fazer. Até carpir. Até carpir, até arrancar os Aí mandioca. a gente, nesses 12 dias, meu Deus, era uma lista, então botava os 52 nomes numa lista e cada dia trocando a tarefa. Passava um tempo, né, organizando aquilo, mas eles fizeram de tudo, assim, capinar, Arrancar plantar, pedra. arrancar toco, cortar lenha, limpar vidro, pintar as cercas. Lembro que também, como a gente queria que eles fossem bem hominhos, né, os meninos, a gente deu uma tora bem grande. Fizemos lá um enjambre e eles tinham que carregar aquela tora pra cima e pra baixo. Um poste, né? Era um poste grosso. Era muito grande. Eles foram, olha, todos os que eram adolescentes, eu acho, que pra carregar aquilo era difícil, fizeram um esforço.
Mas era um treinamento, né? Leva pra lá. Tá, mas pra quê? Só leva. Descarregou? Agora leva pra lá. Tipo isso. Era tipo isso. Por quê? Não interessa, só leva. Era tipo isso. Mas foi bem marcante, assim. A liderança também, né? A gente levou líderes que não eram só do Joad, né? Tipo, também foi aberto assim, né? A gente não tinha também tantos líderes no Joad naquela época, né? Contou com alguns líderes da igreja. Os poucos que a gente tinha também não tinha questão de férias, De né? férias, de ter. De ter essa liberdade, assim, de poder ficar 12 dias, né? Fora, assim. Então a gente abriu, eu lembro que era uma lista de interesse, né? Quem tinha interesse em participar. Quem tinha interesse em participar. E encarar a aventura. E aí, tinha as crianças pequenas, aí tinha que dar colo pra alguns. Depois de uma semana, eles já começaram, né? Aí começava a aparecer de tudo. Tava chorando e nem tinha nada. Era Dor só de cabeça. Dor de barriga. E era só a carência. A carência. Mas aguentaram firme. E o programa foi se construindo ali, né? Muito, assim... A gente tinha um planejamento, mas a questão de ter o devocional todas as manhãs, de ter hora de servir, depois de ter tempo de lazer, enfim, a parte de diversão mesmo, porque era um acampamento de férias, né? Era baseado nisso. Então foi se construindo ali. E todo dia da noite tinha culto. Era uma festa. culto. É. Culto, festa. Todas as noites era um tema diferente, né? Não tinha uma noite que passou sem ter algo especial. Teatro dos líderes, tudo. Depois dali, claro, a gente nunca mais teve coragem de fazer 12, né? Foi 12 suficiente. dias foi o suficiente. Tanto que o segundo acampa-verão foi aquele que foi dividido em 4 etapas, lembra? E o mais... Acabou fazendo 3, a gente acabou fazendo 3. Acabou fazendo 3, né? Acho que o mais longo teve 4 dias, os outros 2 de 3 dias. Troca a equipe, troca tudo. Isso é a função do planejamento, né? Reavaliar. E aí depois, a partir do terceiro, voltamos a ter 7 dias. 7 dias, um acampamento só, com 7 dias, com todas as idades juntas. Todas as idades. A gente fez tentativa e erro de tudo que foi jeito. Tudo com ter modo. Mas isso faz parte, né, do crescimento. A gente não começa e acerta tudo na primeira vez. Vai ver. Ensaio de acerto e erro, né? Se a gente for ver ao longo da história do Joad mesmo, tantas coisas que hoje não são como eram, por quê? Porque a gente foi fazendo, avaliando e melhorando e reconstruindo, né? E aí depois até que chegou o tempo em que a gente dividiu em duas, para as idades menores ficarem separadas. Mas eu volto falando da volta agora pra casa. A gente voltou num culto? Num culto, sempre se voltava Meu num culto. Deus, que aquele culto sempre, assim, né? Parecia que a igreja ia descer. Sim. Porque... Você tinha perdido os filhos? Era uma alegria, um reencontro das famílias. Aí a gente fez uma apresentação, sempre a gente trazia uma apresentação. Eu sei que foi um momento... E todos ficaram. Todos ficaram no culto para participar da apresentação, para apresentar. Tem o pessoal que era, eu lembro do pessoal que era de longe ficou. Né? Ficou no culto para poder mostrar o que tinham passado lá naqueles 12 dias, né? E não me lembro, foi uma música. A gente saiu uma música, a gente cantou até em inglês a música, pra gente ter uma ideia. A gente conseguiu ensinar inglês nesses 12 dias. Era bilíngue o acampamento. Bilíngue. Eu me lembro que acho que foi até a Elisama que ajudou a cantar. Passar, tinha uma frase em inglês, né? Eu cantarei do teu amor para sempre. Que era do David Keelan. E daí tinha a versão em inglês. E eles cantaram todos. Ensaiamos e saiu. Apresentaram no culto aquela música. Muita coisa que a gente fez lá e que deu certo, né? O primeiro, hoje ainda se continua fazendo. Porque tem a reunião dos líderes, né? Os devocionais. Tudo começou, a hora de servir, tudo começou lá no primeiro. Então, algumas coisas a gente ainda tem, né? A gente tá trazendo aí, né? Eu lembro da cantina, do nada, né? A gente resolveu fazer uma cantina, né? Porque não tinha, né, nada na chácara, assim, uma estrutura. Claro, que a nossa maravilhosa comida. Né? A gente precisava ter uma cantina, precisava ter uma opção, né, de comprar algumas coisas, assim, do nada, vamos fazer uma cantina, vamos lá comprar. Eu não sei como é que eles tinham dinheiro, mas eles tinham dinheiro pra comprar a cantina. Não sei, mas eles tinham. E teve cantina do primeiro até o último dia. Na verdade, eu acho que toda a estrutura principal, ela se mantém.
que é a ideia, né, que é a visão do negócio. O método que a gente vai fazer a aplicação é que mudou, né? Essa questão de planejamento, de aperfeiçoamento de algumas coisas, de buscar os objetivos, enfim, aí o Diego pode falar um pouco mais. A ideia de proporcionar essa atividade no tempo ali das férias escolares, né? A gente colocou porque o JOAD existia. Existia. Sim. E aí tu tinha as atividades normais, né, durante o ano, mas tinha um período que as atividades encerravam e elas demoravam um tempo para voltar. Aí a Campo Verão veio para preencher essa lacuna para ter ainda proporcionar uma atividade de férias para aqueles que desejariam. Não, o JOAD já existia há 7 anos. E a gente até já fazia algumas coisas em janeiro e fevereiro, mas nada assim... Tão intenso. Era um acampamento, era um passadia. Enfim, acho que nos primeiros anos até nem foi feito. Depois que foi visto que eles não voltavam em março, quando a gente não fazia alguma atividade. Aí caiu a ficha, então a gente vai ter que fazer alguma coisa para eles terem algo que fazer nas férias. E aí se começou com pequenas coisas até que se chegou a essa grande ideia. Acampa Verão. Esse grande evento. Que o nome, né, Acampa Verão. Um acampamento que acontece no verão. Então... e ali foi criado o sol. O sol. Nossos primeiros folders eram maravilhosos. Super trabalhados. Eu acho que até era em preto e Preto e branco. branco. Preto e branco. E o sol nem tinha cor. Depois ele melhorou, porque agora ele é bem amarelinho, né? Bem vivo, ganhou uma carinha legal. Mas é isso, é a construção, né? Ao longo do tempo. E é claro que é bem diferente de hoje, né? Até porque não só nós mudamos, mas as crianças mudaram. Enfim, tudo aí, com o tempo, com a mudança vai sendo exigido isso, né? Então a gente foi aprimorando, melhorando. Tanto que hoje o programa do Acampa Verão hoje também não fica só aqui no JOAD, em Novo Hamburgo, no JOAD sede, né? Porque o Diego tem sido procurado e já faz alguns anos que as edições do Acampa Verão têm acontecido em outras bases, né? Claro, ninguém quis encarar 12 dias, mas ele acontece. A gente aprende com os erros, né? Então, separar por faixa etária é interessante por causa dessa... Consegue dar uma atenção específica para aquela faixa etária, né? Mas tem muitos lugares que não conseguem fazer, né? Que utilizam aquele espaço de tempo naquele lugar para reunir todas as crianças juntos. E aí vem essa questão, né? Existe uma espinha dorsal no Acampa Verão, né? De programação, planejamento, mas sempre tendo essa adaptação à realidade de cada local, né? De cada lugar. Tendo essa consciência de que cada lugar vai ter a sua peculiaridade no desenvolvimento do planejamento, né? Mas ele tem uma espinha dorsal, que vocês falaram essas questões aí, né? Questão as refeições normais do dia, né? Realmente fazer as refeições que tem que ser feitas, né? Café, almoço, janta, lanche, ceia. E também ter essa questão da hora de servir, do devocional, de ter atividades, né, voltadas para o lazer, para a diversão. Ter os momentos espirituais também são importantes, porque é um acampamento diferenciado, acampamento cristão, então nós temos o objetivo de levar a mensagem também. E é uma grande oportunidade para aqueles que, às vezes tem gente que é da igreja, que é do JOAD, mas às vezes tem gente que não é da igreja, não é do JOAD, né? Que é um primo que veio passar férias, é um amigo, é um conhecido, é um desconhecido que aparece do nada, surge do nada, então é uma grande oportunidade nesse período de férias para também ministrar a palavra e reforçar, né, esses princípios e valores do reino de Deus de uma maneira divertida, de uma maneira diferente, de uma maneira alegre, né, que possa marcar a vida deles. Acho que esse tempo que a gente passa junto, vocês falaram 12 dias, né? Eu passei no máximo 7 dias ali com um grupo específico, né? Mas a gente acaba quase que passando um mês, né, no Acampa Verão lá na chácara, né? Mas o tempo que tu tem com eles gera muita intimidade, né? E essa intimidade dá vínculo. O vínculo abre oportunidades, cumplicidade, né? Para poder ministrar, né? Para poder ministrar as questões emocionais e questões espirituais. Então, quando tu passa tempo com a pessoa, não adianta, gera vínculo. E gerando vínculo, a gente tem essa oportunidade de ministrar a vida deles, né? De compartilhar e a gente aprender também, enfim. Exato. Não, com certeza. A gente, ao longo desses acampamentos, a gente aprendeu bastante também. A gente lembra de outras histórias de outros, né? Mas o nosso tempo aqui tá... E se tu para pra pensar assim, né? Tu vai encontrar pessoas, né? Tava olhando as fotos aqui, um monte de fotos de gente que passou pelo Acampa Verão. Com certeza, assim, é inevitável.
Se tu vai parar pra conversar com essa pessoa hoje, passou quantos anos, né? Ela vai ter história. Ela vai ter as lembranças, as memórias afetivas saudáveis daquele tempo, daquele espaço, daquele lugar e coisas que marcaram a vida dela. Ela vai levar pra sempre. Né? Acampar é memória guardada pra sempre. Resgate de boas memórias. E a gente começa a lembrar e começa a se alegrar. Por mais que naquele tempo foi difícil vocês passarem por aquilo, hoje vocês recordam de maneira alegre daquele momento. Naquele momento, na hora, era difícil, né? Tinha que dar um jeito, mas depois vem aquela memória agradável, né? E alegre daquele tempo vivido. Isso é muito bacana e é algo que o acampamento de férias com tempo prolongado, assim, ele sempre vai nos dar memórias positivas, né? E afetivas. E puxando o gancho aí do Diego, né? Já que a gente tá terminando, indo pro final aqui, terminando o nosso tempo, né? Realmente, desde o primeiro acampo, a gente teve pessoas de fora, né? Primos, amigos, veio passar férias aqui, foi junto pro acampo. Isso aconteceu ao longo dos anos, em todas as edições, praticamente, a gente sempre teve assim, né? Muitos Joades que se tornaram Joades por participar do Acampa Verão, que primeiro vieram, participaram do acampa e depois se tornaram Joades. E a questão de memórias, né? Nosso tema, na verdade, a gente tá falando aqui, e nosso tema desse recordar dos 30 anos do Joade, né? Viveria tudo outra vez. Então eu pergunto pra vocês agora, pra encerrar. Vocês viveriam tudo outra vez? Vem em mim, Acampa Verão. Bom, vendo que a gente tá vivendo ele há mais de 22 anos, né? Eu creio que a gente viveria tudo outra vez. Acho que ninguém que estava naquela primeira edição se arrependeu, porque continuaram participando, né? Encarando o desafio, porque tinha um resultado. Teve muito resultado, né? O resultado, como tu falou, do relacionamento, o contato com as crianças, com os adolescentes, assim, o que aconteceu na vida deles foi importante. O meu primeiro expediente no Joade foi Acampa Verão. E assim, pra mim, eu sou suspeito pra falar, mas é o expediente que eu mais gosto no ano, é o Acampa Verão. Pelo tempo de dia que passamos juntos, 24 horas por dia, e que gera intimidade, comunhão, experiência, transformação no caráter, tomada de decisão, coisas que tu vê assim que valem a pena, né? Tipo assim, valeram a pena todos esses anos vividos, e as experiências, e as emoções, e as memórias, né? Então, sim, dá pra se dizer que viveria tudo outra vez. Acho até essa questão do relacionamento, a gente fala muito na questão do acampante, né? Mas eu lembro, assim, na época a liderança acabou se unindo bem mais, porque a gente teve um tempo maior para se conhecer, porque na verdade nosso relacionamento mais era o sábado à tarde aqui, mas cada um dentro da sua classe ali, né? Não tinha muito esse entrosamento. Pode ficar 12 dias, né? Tu conhece realmente a pessoa. Realmente cumplicidade. Conhecer, né? Então, isso ali também trouxe essa questão, assim, para dentro da liderança, né? Essa união de se ajudar, né? A gente começou, a partir dali, eu acho que foi onde a gente despertou dessa questão, não, mas não é só a minha classe, né? Tem outros líderes, então eu preciso olhar para o lado e também colaborar, né, em outras áreas. Então isso ali foi também legal, até por essa questão que nós não tínhamos ali só líderes do Joade, mas nós tínhamos pessoas ali que não eram líderes do Joade e estavam ali nos ajudando, né, nessa parceria. Acredito que dali que começou a surgir as parcerias para os próximos, né? Exato. A gente começou assim, ter outros parceiros nos ajudando, como a gente tem até hoje, né, dentro do Acampa Verão. E como tu falou, é um tempo que a gente vai aprendendo, amadurecendo e vai se preparando, né? Hoje é feito toda uma preparação para que aconteça o Acampa Verão, né? Uma preparação de liderança, de capacitação, de desenvolvimento de atividade, de questões voltadas ao atendimento às crianças, outras bases realizando também o Acampa Verão, pegando um padrão assim, né, de como desenvolver, né, de utilizar esse tempo e tal. Então hoje a gente tem essa preparação, até questões temáticas e desenvolvimento de brincadeiras, atividades, jogos, conhecer outros lugares também diferentes, né, para que a gente possa estar trazendo atividades para dentro do nosso. E a gente vai ampliando esse leque de possibilidades no desenvolvimento daquilo que a gente faz, né, buscando esse atendimento, não se esquecendo, né, do motivo pelo qual a gente faz o que faz, que é para ministrar a Jesus Cristo na vida deles, mas buscando diversificar essa atuação.
Isso é bacana quando a gente tem muito assim, a gente vai para um lugar, daqui a pouco tem outros líderes que vêm de outros lugares para aprender com a gente, levam aquilo que a gente aprenderam com nós, a gente aprende algumas coisas com eles e a gente vai tendo essa troca, né, essa de experiências, isso é muito bacana, muito legal. Então fica até o convite, quem quiser participar conosco aí, né. Tem as outras bases aí, né, liderança, entrar em contato e nos procurar para termos essa troca de experiências que é sempre saudável. Sempre saudável, isso aí. É isso aí. Só vivem experiências extraordinárias quem tem coragem de fazer, que os outros ainda não fizeram. E na época era alguma coisa totalmente pioneira na nossa cidade, inovador, né? E eu acho que Deus faz isso, Deus levanta pessoas que têm essas coragens, né, para começar algo novo. E a gente fica feliz de fazer parte de tudo isso, né? Isso aí, então, fica aqui o nosso registro, né? Temos aí, então, agradeço a colaboração, né, dos meus amigos, líderes aqui, pastora, Diego, Vanessa, e fica aí o registro, então, para as gerações, né, para os próximos, para que mais pessoas, então, possam conhecer melhor a história e querer participar e saber que iniciou como um grande desafio, uma grande aventura, mas até hoje tem valido a pena. Então, muito obrigado. Até mais. Vem em mim, Cabo Verão. Tchau, gente!